Olá, eu sou a Sidneia Kep, sou atriz, contadora de histórias e hoje eu quero falar um pouco sobre a minha trajetória cultural dentro das artes. Eu iniciei em 1986 num grupo de teatro amador no centro comunitário do meu bairro Boa Vista, em Rio do Sul. Eu tinha aproximadamente 12 anos de idade e muita curiosidade. O grupo se chamava Eclipse e a primeira peça de teatro que a gente montou foi Zica, Abelhinha Preguiçosa. E eu era a Zica. A apresentação foi um sucesso no nosso bairro, tanto que a gente foi convidados a se apresentar em outras comunidades. O diretor na época, ele não era uma pessoa do teatro, né? E ele chamou um professor de artes cênicas para dar um curso pra gente. E o Dionísio Massaneiro, que era o diretor, né, ele nos convidou então para fazer oficina de teatro e depois veio o convite para eu fazer parte de um grupo de teatro profissional então no centro da cidade que se chamava Grupo Tabu. Eu tinha 14 anos de idade, isso foi em 1988 e eu sempre fui a caçula do grupo, né? Nós montamos 2 espetáculos, um drama que se chamava Meu Filho Meu e uma comédia que se chamava Mamãe e Minha Calcinha Rosa. Eu conheci ali o que era palco, o que era luz, o que era sonoplastia, o que era figurino, o que era festivais de teatro. E ali também eu já sabia o que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Depois de 3 anos, o diretor ele foi embora para a Itália. E como ele dava aula na Fundação Cultural e também num colégio de freiras, ele pediu que eu assumisse essas aulas, né? Eu tinha apenas 17 anos e muita vontade, né? Eu comecei a dar aula nesses 2 lugares, foram os meus primeiros empregos de carteira assinada. Só que o que eu tinha para ensinar para eles era aquilo que eu tinha aprendido, né? Nesses poucos anos de experiência na área das artes cênicas. E eu queria mais. Aí eu ganhei uma bolsa de estudos para cursar teatro no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau. E lá eu participei do grupo NUT, com o Alexandre Venera, o Giba de Oliveira. Fiz parte de alguns espetáculos, participei dos jogos de teatro, jogos Jotitac, que é um festival de teatro que acontece lá na cidade de Blumenau. Recebi alguns prêmios também de atriz revelação, de melhor atriz e vieram outros espetáculos, né, outros aprendizados, mas eu queria mais, né, eu queria ensinar esses alunos que eu tinha nos bairros de Rio do Sul e eu então decidi cursar a Faculdade de Artes Cênicas na FURB em Blumenau. Eu entrava em 1996 no curso de Artes Cênicas. Eu morava em Rio do Sul e viajava diariamente a Blumenau. Eram 4 horas dentro do ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? Mas eu carregava na mochila uma vontade muito grande de trazer novos conhecimentos para cá. Nesse período, o período da faculdade, eu tive um desafio bastante grande que foi substituir uma atriz do Grupo Fênix. O Grupo Fênix ia participar de um festival nacional de teatro em Ponta Grossa e uma das atrizes ficou doente e a professora Pita, então, me convidou para eu substituir essa atriz. A gente foi para Ponta Grossa, eu tive 1 mês de ensaios intensivos e lá eu fui indicada a melhor atriz do festival, né, o Festival Nacional. Nós montamos 3 espetáculos na faculdade, Saltimbancos, onde eu interpretava o jumento, a Ópera do Malandro, onde eu fazia um malandro, e por último a gente fez então como TCC, a gente fez a montagem do Avarento, onde eu fazia o Harpagão. Curioso dizer que no tempo da faculdade, né, nessas montagens eu fiz só personagens masculinos. Eu participava do movimento de festivais e num deles, em 1999, no Festival Universitário, eu quis fazer um curso de contação de histórias. E eu fiquei maravilhada com as possibilidades que a contação de história me podia trazer, né? E eu queria fazer isso. Foi nessa época que a biblioteca da nossa cidade
inaugurava um canto literário infantil com contações de histórias. E eu fui a primeira contadora de histórias da Biblioteca Pública Municipal de Rio do Sul. Nós criamos um personagem que era a Vovó Naná, inspirada na minha avó, que era benzedeira e que me contava histórias de assombração na beirada do fogão a lenha. E o amor e a curiosidade sobre a arte da contação só foi crescendo. Eu fiz cursos, eu assisti muita gente boa contando histórias e eu fui construindo também o meu jeito, né, de contar histórias. O canto literário foi um sucesso, nós recebíamos visitas de várias escolas diariamente. Eu fiz cursos, né, fui me especializando e teve um momento que eu fiz também a Emília, do Monteiro Lobato, e era muito gostoso ouvir as crianças, né, enchendo a sala do canto literário e pedindo mais histórias. E os livros infantis tiveram uma saída enorme nessa época. Só que isso não me bastava, né? Eu desconfiava que as crianças gostavam muito de ir no canto literário para ver teatro, né? Porque era isso que eu fazia. Eu fazia um personagem que contava histórias. E nesses meus estudos e nessa minha pesquisa na área da literatura, o meu desafio era que eu me despisse desses personagens e me tornasse a Sidneia, né? A Sidneia que conta histórias. E eu montei um espetáculo infantil que foi a Menina Cid, contadora de histórias, onde eu contava histórias e a gente levou muita gente no teatro para assistir esse trabalho. Foi muito, muito bacana mesmo. Em 2001, já graduada em teatro, eu fui convidada a assumir o departamento de artes cênicas da Fundação Cultural. E no departamento de artes cênicas, a gente desenvolveu festivais de teatro popular, contações de histórias no canto literário, a gente contava histórias em praças, escolas, e também veio muita questão da formação, né? Eu dei muitos cursos de contação de histórias, muitos cursos também de teatro. E em 2007 eu montei um espetáculo que se chamava Sobre Livros e Galinhas. Em 2010 eu comecei um mestrado, dava aula em 2 projetos sociais em 2 cidades vizinhas. E isso me oportunizou muito a lapidar o meu lado mais humano também. Eu conheci de perto a pobreza, a violência e também fiz muitos amigos e entendi a importância que a arte fazia na vida daquelas pessoas. Em 2011 eu entrava no SESC como técnica de cultura. Eu estava em contato nesse momento com todas as linguagens da arte. Então a gente fez parcerias com outras cidades parceiras que eu já conhecia, né, das minhas andanças. Vidal Ramos, Pouso Redondo, Trombudo Central, Taió. Em todas essas cidades, eu levei um projeto de feira do livro para desenvolver, né, a literatura nesses locais. Em 2014, eu ministrei 3 disciplinas de 5 disciplinas do curso de contação de histórias oferecido pelo Pronatec, que foi um projeto do governo federal, pelo Instituto Federal Catarinense. Em 2016, eu fui contemplada pelo prêmio Nod Enéas Pellicet, que é um prêmio da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, com o projeto de oficina de contação de histórias. Em 2018, também pelo prêmio, eu montava o espetáculo A Menina do Casaco Vermelho, com direção da Tati, da Trip Teatro, e esse espetáculo é um trabalho inspirado no conto do Charles Perrault, Chapeuzinho Vermelho, né, e que trata da violência contra a mulher. Bom, nós estamos em 2020, veio a pandemia, veio o afastamento do SESC com redução salarial aí de 70%, mas veio também a vontade de continuar com esse movimento de contação de histórias. E de casa, sem produção nenhuma, nem patrocínio nenhum, eu comecei a gravar vídeos de contação de histórias no meu canal do YouTube. E vieram também lives, né, sobre contação de histórias. E esse prêmio, para mim, está sendo uma grande oportunidade de eu mexer literalmente na minha mala, né, de histórias.